Paz seja convosco. Amém. Esse assunto da pregação fiel do Evangelho é algo muito sério. O cristianismo tem avançado, mas ele não tem avançado dentro do cristianismo, ele tem avançado em número de pessoas. Cada vez mais as igrejas elas têm procurado satisfazer os seus membros como clientes. E não há coisa mais perigosa do que nós sermos satisfeitos nos nossos corações. Pessoas elas identificam fraquezas, identificam necessidades e desejos e elas alimentam. A gente vê muito naqueles filmes hollywoodianos em que a moça está esperando um homem que seja um cavaleiro no cavalo branco e ele traz aquela monte de conversa furada e a enrola. E tantas outras situações, mas quando nós entramos no âmbito espiritual a coisa fica muito mais séria, é algo que eu tenho falado. O dano de uma mentira teológica é um dano que pode perpetuar por toda uma eternidade. As pessoas caminham cegos. As pessoas elas não buscam entendimento, não buscam ver se o que está sendo falado é bíblico ou não é bíblico. Simplesmente as pessoas elas continuam caminhando como uma massa, como uma boiada. Essa semana eu conversava com um líder religioso e ele falava para mim que as pessoas que ele tem como referência são Cláudio Duarte, que é uma pessoa que prega o evangelho fazendo piada, fazendo algumas coisas que beiram a serem abomináveis, e outro pastor, que eu não vou citar o nome, em que ele é um pastor que é o da mídia, em que todo mundo dá risada e todo mundo acha legal, e é festa, é show, e as pessoas elas têm se apoiado nisso. E é muito sério a finalização da oração da Cláudia, quando ela fala sobre esse tempo de apostasia, em que as pessoas elas realmente iriam estar seu coração esfriando. Se você não tiver perto da palavra do Senhor verdadeiramente, o seu coração ele se esfria, mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você esteja sorrindo, mesmo que você esteja em algum ministério, alguma coisa. Isso é tão perigoso. É só o Espírito Santo para realmente nos dar o discernimento do que é certo e o que é errado. Eu oro para que Deus ele nos mantenha dentro de um caminho bíblico. Eu oro para que Deus nos mantenha ou nos coloque, porque quando você está em engano, você não sabe se você está errado. As pessoas, estava conversando com a Rosângela essa semana, as pessoas elas estão nas igrejas e acham que estão fazendo certo. Eu conheço muitas pessoas que acham que estão fazendo certo, mas isso não as exime da culpa. Não há o pecado da ignorância no sentido da ausência de conhecimento da lei. A pessoa ela tem que se esmerar, ela tem que questionar, ela tem que realmente verificar se o que está sendo falado é algo que está pautado nos textos bíblicos. É uma responsabilidade das pessoas. Por mais que o julgamento exista sobre a vida daquele que profere as palavras, aquele que ouve também tem que executar o juízo, o discernimento, o entendimento, buscar nas escrituras se realmente aquilo que está sendo falado é verdadeiro. Não simplesmente engolir aquilo como se fosse algo agradável e vamos, não pode. É muito sério, porque nós estamos falando da sua vida espiritual. Você tem que questionar, você tem que buscar ler nas escrituras, você tem que ter comunhão com o Senhor, para que Ele possa revelar, através do Espírito Santo, se o que você está ouvindo é bíblico ou não é bíblico. Tá? No dia do juízo você não vai poder me culpar. Tá? Você vai ser culpado por si mesmo. Não estou falando de salvação, estou falando de culpa pecaminosa. Bom, estamos caminhando para o fim. Creio que mais hoje e talvez semana que vem nós finalizamos o estudo sobre a graça de Deus. Na semana passada nós falamos que a graça de Deus ela tem utilização nos instrumentos da salvação. Falamos que pela graça o Evangelho ele nos é dado. O Evangelho que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ideia, o conhecimento, o ensinamento que tem de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, a figura de um Messias vindo, é dado pela graça de Deus.
É dado pela graça esse evangelho porque ele alcança o pecador ainda num estado de miséria e desmerecimento. Este é um dos grandes enganos em que a pessoa ela tem acesso ao evangelho passando a merecer. Não, você nunca vai merecer. Eu lembro que em São Paulo, na igreja onde eu congregava, eu queria, ainda dentro do entendimento divergente do que eu creio hoje, a pessoa fala assim: você quer ser batizado com o Espírito Santo, você quer falar em línguas, então você tem que orar muito, você tem que jejuar muito, tem que ler muito, e quando Deus vê que você quer mesmo, que você merece, Ele te dá. É um ensinamento totalmente contrário às Escrituras. O Senhor, Ele nos alcança na sua graça, nós ainda não merecendo. Falamos também que esse Evangelho da graça é nos dado porque ele anuncia a redenção, sem que o pecador tenha que fazer coisa alguma. Você é passivo na sua salvação. O Senhor, Ele te alcança, você está morto. Se Ele não te alcançar, você não consegue reagir. A sua reação é porque você está salvo. E também porque Ele adentra no coração do pecador, trazendo para a vida quando estava morto em seus delitos e pecados. E nós amamos os nossos pecados. Amamos a nossa vida promíscua, entendendo que essa promiscuidade não tem como um padrão um nível de sexualidade caído. Não é esse o objetivo. Nós temos que comparar sempre com Cristo. Quando você compara com Cristo, você vai ver o grau de pecaminosidade, o grau de promiscuidade que você vive. Esse Evangelho da graça é uma demonstração da boa vontade de Deus com o pecador e não é condicionada com uma atitude positiva dele. Falamos também na semana passada sobre a edificação que esta palavra de Deus, essa graça nos concede, em que nós somos edificados em cima de uma rocha, nós começamos a ser construídos. Falamos também sobre a herança que nós temos uma herança. Nós, a partir do momento em que Cristo Ele nos alcança, nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É o mais alto mérito possível de nós sermos equiparados, não no grau de divindade, mas no grau de filiação com a figura de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele, nós temos direito às coisas do reino de Deus como Ele assim o tem. E também nós somos santificados durante toda a nossa vida. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus nos alcança, nos envolve e faz com que cada vez mais nós cresçamos. Nós não ficamos mirrados, nós não ficamos estáticos, nós não somos aquela água parada que cria dengue, que cria mosquito. Não, nossa água é em movimento, é ativa, porque a fonte é Jesus Cristo. Glória a Deus. Pela graça, o Evangelho de Deus, ele é pregado, não só ele é dado, mas também ele é pregado. A pregação do Evangelho é um conteúdo da tua graça, porque a palavra de Deus diz que como é que as pessoas vão crer? Mesmo tendo... Dá uma Bíblia para mim, Rô. Como é que as pessoas vão crer nas Escrituras se não há quem fale? Se todos nós nos calássemos, se todos nós não expressássemos o que as Escrituras dizem, como as pessoas seriam salvas? O propósito, ou melhor, a ferramenta que Deus escolhe para a pregação do Evangelho é a minha pessoa e a sua pessoa. Ele poderia ter escolhido anjos? Poderia. Ele poderia usar alguma ferramenta multimídia? Poderia, mas ele não usa, ele usa eu e você. Ele, dentro da sua soberania, ele assim o decidiu. E se nós nos calarmos, como que o Evangelho vai ser pregado? Não só o Evangelho é chamado de Evangelho da graça, mas também a proclamação dele é uma obra da graça. Algo acontece no meu coração, algo acontece no seu coração, e simplesmente nós começamos a falar. Nós somos tocados pelo Senhor e nós começamos a testemunhar deste grande amor. Mesmo que nós não tenhamos conhecimento direito, mesmo que nós ficamos confusos, ficamos numa situação em que as pessoas sabem mais do que a gente começa a falar, né, Larissa? A gente começa a falar. E as pessoas, elas vêm com argumentos que a gente não sabe, nós não sabemos como rebater, mas a gente tem a certeza no nosso coração e nós continuamos falando mesmo que nós sejamos rejeitados. É algo que o próprio Espírito Santo age no nosso coração. Efésios capítulo 3, verso 8. Efésios capítulo 3, verso 8. Pode ler? Por gentileza.
foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, igreja que tinha como pastor Timóteo. Entenda, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, não é apenas para a igreja de Éfeso, aquelas pessoas liam a carta e propagavam. A igreja de Éfeso era uma das 7 igrejas que aparecem em Apocalipse, e era uma das grandes igrejas. O apóstolo Paulo, ele olha, ele deve ter se visto pregando o evangelho, falando do amor de Deus, falando desta graça, e ele naquele momento ele se constrange nele mesmo, vendo a indignidade dele, a incapacidade dele. Mas pastor Paulo, ele devia falar pelo menos 4, 5 línguas: grego, hebraico, aramaico, a língua romana, não sei se era italiano naquela época, mais alguma outra língua. Era uma pessoa que era versada aos pés de Gamaliel, estudou, tinha o respaldo de toda Sinédrio, aquele homem que conhecia a Bíblia de Gênesis a Malaquias de cor. Ele acha que ele é indigno? Sim. Ele não se compara com outros homens, ele vê a pureza, ele vê a grandeza, a importância da mensagem, e ele diz: a mim, o menor dos santos, ele nem se coloca como apóstolo, a menor dos santos, o menor dos cristãos, o menor dos separados, me foi concedida esta graça. É um prêmio que eu ganhei, é um privilégio que eu tenho, é como se fosse uma grande recompensa eu poder falar. Me foi concedida esta graça de pregar aos gentios o evangelho. Além de ele não ser levantado para pregar para os judeus, que seria um pouco mais aceito, ele foi levantado para pregar para os gentios, ou seja, as pessoas olhavam: além de tudo você vai sentar com esses imundos, que não são circuncidados, que não conhecem a lei de Moisés, não conhecem nada. Ontem a pessoa estava sacrificando o filho para outros deuses estranhos, e agora você está pregando para eles. A mim foi concedida esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não há como você mensurar a grandeza do evangelho de Cristo. Não há como você mensurar. Você pode olhar na sua conta bancária e falar assim: eu tenho 1.002, tenho uma poupança, tenho uma aplicação, tenho um terreno, e você vai quantificando, e você consegue quantificar qual que é o volume de recursos que você tem. Você pode olhar para a sua saúde e você fazer um exame médico lá e falar assim: olha, minha taxa de triglicérides é tal, a minha taxa de não sei o que, glóbulos vermelhos é tal, e eu estou dentro de um padrão. Você pode comparar o seu carro, você pode fazer qualquer tipo de comparação, mas quando você pensa no que Deus tem separado para aqueles que o amam e o que o temem, não há como. Nem mente, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado àqueles que creem no Senhor. E o apóstolo Paulo fala assim: a mim foi dada esta graça de tentar de uma maneira muito superficial falar sobre a graça do porvir. Paulo estava absolutamente seguro de que a tarefa de pregar o evangelho era um dom precioso, uma altíssima tarefa da qual ele se tornou um privilegiado. Me espanta muitas vezes quando as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, você pode me dar uma palavra aqui na igreja, na igreja tal? Posso. Quanto você cobra? É tão automático. Entenda que eu preciso de recursos financeiros como você precisa, mas é tão automático as pessoas. Quanto você cobra? Qual é o valor? Qual é a sua exigência? O apóstolo Paulo fala assim, e eu falo: nada. Como nada? Nada. É uma altíssima honra. A evidência desta graça fica ressaltada pelo fato de Paulo considerar a si mesmo o menor de todos os santos. Ele possuía consciência da sua pequenez diante do que havia feito no passado, e por causa do senso da justiça de Deus, foi por essa razão que, escrevendo a Timóteo, ele disse, 1 Timóteo 1,15, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, ele não só se considera o menor de todos os santos, mas também fiel é a palavra e digna de toda aceitação,
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O pior, o principal, o mais sujo, o mais imundo, a sujeira que ele via em si era tão grande que ele não conseguia ver o pecado nas outras pessoas. A imundícia dele era tão grande que ele não conseguia reparar na sujeira das outras pessoas. Sua ideia de graça ficava mais clara à medida que se via indigno de todas as coisas que o Senhor lhe proporcionava. Que coisas que o Senhor proporcionava? Chicotada, escárnio, rejeição, prisão, mordida de cobra. Vai ler a história de Paulo. Começa a ler as cartas paulinas, começa a ler o livro de Atos e vai relacionando. O que ele recebeu em troca? Prisão com Silas, costas todas machucadas, apedrejado. Sua ideia de graça ficava mais clara à medida que se via indigno de todas as coisas que o Senhor lhe proporcionava. Sim, o apóstolo Paulo olhava para essas situações e falava assim: quando os apóstolos, no momento pós-ressurreição, eles foram chamados à presença do sacerdote, os sacerdotes confrontam eles e eles falam: não vamos negar, não podemos negar. E eles tomam uma surra. Quando eles saem dali, eles não saem dali, eles saem cantando os louvores ao Senhor. Que privilégio apanhar no nome de Cristo. Quando Pedro foi para ser morto, você vai ser crucificado. Ele fala assim: mas me crucifica de cabeça para baixo, eu não sou digno para ser crucificado igual o meu Senhor. Pedro não se via digno de morrer na cruz como Jesus Cristo morreu, e ele assim o foi crucificado de cabeça para baixo. A maior graça que Paulo recebeu foi a de ser um pregador do Evangelho. O menor, o mais pecador, o mais impiedoso acabou ficando com a tarefa maior, a tarefa que os anjos desejam fazer. Aquilo que você muitas vezes não faz por vergonha, os anjos gostariam de estar no seu papel. Graça de Deus na capacitação dos cristãos, porque o que nós vemos muitas vezes é que as pessoas elas começam a trabalhar e não tem capacitação. Você é chamado para fazer um estágio, você não sabe nem o que você está fazendo, e você vai tropicando. Não é assim com o Senhor. O Senhor nos concede a ferramenta mais importante, que é a graça de Deus. A graça de Deus se manifesta de múltiplas formas na vida do cristão. 1 Pedro 4,10, André. 2 Coríntios 4,15, Diene. Não. 2 Coríntios 4,15. É. Rebelde. Deixa eu achar também, que eu não anotei esse não. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4:10. 4:10. Peraí, eu estava no segundo. Agora eu vou no primeiro. Estava no segundo, não tem nem 4. Dou-lhe uma. Pronto, vamos lá. 4:10. Nos diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós poderíamos ficar pelo menos umas 3, 4 horas só começando a brincadeira com esse versículo. Primeiro que ele não fala que você tem que ser servido, mas ele fala que você tem que servir. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que você recebeu. Esse dom está em que figura? Presente, passado, futuro? Passado. Recebeu. Você já tem. Você não tem que esperar nada. Você já recebeu o dom do Senhor. E você vai ser cobrado disso. Parábola dos talentos. Você recebeu 1, você recebeu 3, você recebeu 5. Aquele que tinha 1, o que você fez com aquele que 1? Eu fiquei com tanto medo do Senhor que eu enterrei o meu talento.
servo mau. Entrega aquele que tinha 5, que ganhou mais 5. Mas Senhor, ele já tem 5. Não, ele vai ficar com mais 1. A quem muito é dado, muito é requerido. Esse versículo está falando que você tem dom e você está parado. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. O dom não é seu, mas você é simplesmente um receptáculo. Sabe lá na tua casa, no armáriozinho que você guarda farinha, feijão, arroz? Aquele armáriozinho que toda semana eu falo para você, lembra de trazer alimento para a favela, e você continua esquecendo e não traz. Daquele armário é uma despensinha. Ele fala que você é um despenseiro das coisas do Senhor. Não é seu, não é a sua habilidade, não é porque você é bom demais, não é porque Deus ele concede a você para que você faça o quê? Sirvam os outros. 2 Coríntios, vamos esperar todo mundo achar. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15. Por favor. E tudo isso se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graça para a glória de Deus. Na minha versão, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. O Evangelho vem sobre a nossa vida, nós falamos do Evangelho, esse Evangelho ele se multiplica porque você fala do Evangelho, a pessoa ela fala para outro, fala para outro, fala para outro, e o que acontece é que ela torna abundante, que as pessoas cada vez mais vão começar a reconhecer o amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Alguns exemplos da graça de Deus na capacitação da vida cristã. Primeiro, pela graça, os homens recebem dons espirituais, como nós já lemos em Efésios, você recebe dons. Não é dom, é dons. Para quê? Para que a igreja cresça. É a igreja cristã semente de vida que cresça? Não. É para que a igreja do reino de Deus, na face da terra, ela cresça. Amém. Não é local, é reino de Deus. Você tem que pensar na condição macro. Nós podemos ficar com 30 membros aqui na igreja até a volta de Jesus, mas o que tem acontecido fora? Isso é o que importa. As pessoas que têm sido alcançadas, o que você tem se compartilhado. É a vizinha que desce para falar com você, é o vizinho que toca a campainha, é a pessoa que está junto de você que fala assim, me ajuda. É você estar numa consulta e a pessoa fazer uma pergunta e você responder. Você está exercendo o seu ofício e a pessoa no meio de uma ação ela fala assim, mas e isso? Como é isso? Você fala com autoridade. Você pode falar um pouquinho mais para mim? Isso é pregação do Evangelho. É muito além do que a gente trazer a pessoa para a igreja. Aqui na igreja a gente encontra a pessoa 1 hora, 2 horas de manhã, mais 1h30 à noite. O foco é fora, não é aqui. Aqui você só vem buscar alimento, buscar respaldo para o que você vai falar lá fora. Alicerçado no que você estudou durante o dia, no tempo que você se demanda no estudo da palavra, oração. Isso é tudo uma concordância. Fale, querido. Falar porque a gente tem visto no meio do povo de Deus um egoísmo muito grande. Eu não estou fora dele, não, estou dentro dele, somos todos nós. O povo lá fora olha pra gente, querendo que tem uma coisa diferente na gente, quando acaba a história que parece, por conhecer a barriga, nós somos piores. A impressão que dá é que eles olham lá, a gente vai preso, com certeza. Mas aí eu estou querendo chegar, por que isso não é difícil, porque as pessoas saem para diferente. Mas por que isso não é como uma regra que todos os pastores tenham que formar esse povo? Porque o povo entrou na igreja para ser diferente, ele recebeu Cristo, ele tem que mudar.
E aí, quando a gente chega ali, aprende com ele que eu nunca levo, depois sai para ele fazendo tudo que dá na cabeça. Porque não tem um respaldo, não tem quem parece que não tem aquele vermelho. Aqui na terra mesmo. Mas eu, ó, fez isso. Isso vai para o pastor. Porque parece que o povo só vai na base da sua casa. Por que o senhor acha que isso acontecer no meio dos pastores? Primeiro, querida, que eu discordo com você que tem que acontecer no meio dos pastores. É o que eu tenho falado. O Brasil ele não vai mudar porque Bolsonaro, Haddad ou quem quer que seja esteja no governo. Se a gente não mudar nós, no nosso coração, não vai mudar nada. Não tem que mudar os pastores, tem que mudar os irmãos em Cristo, as pessoas em Cristo. Porque se eu estou falando uma besteira e você me corrige, eu tenho que me corrigir ou então eu te expulso da igreja. Alguma coisa eu tenho que fazer. O problema é que as pessoas não querem, irmã. Ninguém quer. O pensamento é, ninguém quer. As pessoas querem aquela visão de que está tudo bem. É aquela história que eu falo, você chega com câncer no médico, e o médico, se ele falar que você está com câncer, eu não acredito. Eu quero que a pessoa fale, está tudo bem. Então, a história é, enquanto eu falar que você é lindo, maravilhoso, eu falar que eu estou vendo anjo, que você tem vitória, chave, está tudo bem. Porque eu não sou confrontado nos meus pecados, não há necessidade. E quando eu não vejo um líder religioso falando, então se ele não faz, eu também não faço. É algo que acontece dentro dos nossos lares. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, o que eles fazem? Eles repetem exatamente o que nós fazemos. Se nós não damos o exemplo, o que acontece? Se papai, mamãe, titia, vovó, irmão estão fazendo isso, eu também posso fazer. Pastor, eu não sei se é a dúvida da Maria dos Reis, mas a questão é igual você em algum momento na palavra aí, você falou sobre mais ou menos algo semelhante ao que ela falou, que tem sido pregado muitos evangelhos dentro da igreja evangélica, como muitas vezes nas suas palavras você fala isso. Tem sido pregado muitos evangelhos que não é o que corresponde à Bíblia. Evangelhos de prosperidade, evangelhos de sucesso nessa terra, de coach, que não é esse evangelho da cruz. E aí as pessoas que estão nessas igrejas, há enganos nessas pregações. Então as pessoas estão sendo direcionadas de um evangelho que não é o que realmente Deus chama, que é esse evangelho que tem sido pregado aqui da cruz. E aí o povo vai entrando num caminho porque estão sendo ensinados de forma errada. Porque eles querem. Eles acham que... A mosca, ela é atraída pela coisa podre. Ninguém é atraído por algo que não gosta. Eu posso começar a falar que há aberrações. Se você tiver o mínimo de cristianismo, você vai falar assim, alguma coisa está errada. Mas o que acontece? Eu falo algo que te agrada. Aí você fala amém. Não importa se está certo ou está errado, importa se eu estou sendo agradado. Em aconselhamento bíblico a gente vê demais isso. A pessoa ela chega com questionamento e ela quer ouvir aquilo que você, ou o que ela quer ouvir. Agora, se você fala coisa diferente, ela procura outro. Acontece isso entre pai e filho. O pai chega, fala assim para o filho, não pode. Aí o filho vai para onde? Vai para a mãe. Mãe, pode? Está sempre procurando um, esse é o cristão. Mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas às vezes, pastor, por exemplo, às vezes é um novo convertido que não sabe de nada, entra numa igreja como essa. Ele vai ser ensinado da maneira como está sendo pregado. Então, assim, é a informação que ele está recebendo. Alguém que conhece a palavra, tudo bem, ela consegue distinguir. Mas um novo convertido, não. Seria lindo e maravilhoso esse raciocínio seu, se nós não tivéssemos algo dentro do nosso coração que chama-se discernimento do bem e do mal, que aconteceu lá com Adão e Eva, e todos os seres humanos sabem. A pessoa está no lugar, ela pode ser envolta por um pouco de tempo, mas não por todo o tempo. Eu falo por mim, assim, para todos, né? Eu já fui, eu me converti dentro de uma igreja assim. E o que me despertou? E por que eu estou aqui hoje? Porque sempre algo me incomodou. Um pequeno exemplo disso, por exemplo, é o pastorado feminino. Mesmo eu sendo ungida pastora, e aquilo sempre
aquilo sempre me incomodou, e outras coisas dentro da igreja também sempre me incomodaram, porque eu olhava para os líderes e para o viver dos cristãos e para o comportamento dentro da igreja e dizia, isso não está na palavra. Como que pode o cristianismo ser isso se a palavra diz que é aquilo? Então, é o que ele está falando, é ser humilde e tudo voltado à palavra. A palavra tem que ser. Agora as pessoas não leem a palavra, aí já era. Aí a pessoa ela vai continuar sendo levada como massa de manobra a vida inteira, 10, 20, 30 anos. Se não houver a ação da palavra, esquece. O que muda é a palavra. Pela graça os homens recebem os dons espirituais. Todos os dons espirituais são produto da graça de Deus na vida dos cristãos. E conforme eu disse, não é para você se alegrar, eu sou bom, eu sou o melhor, para você pular, não. É para você servir. Quanto mais você recebe dons, mais você serve. Não há nenhum dom que fuja essa regra. Qualquer capacitação que temos a recebemos gratuitamente de Deus para servirmos uns aos outros com ela. Romanos 12, 6. Felipe, por gentileza. Romanos 12, 6. Pode ler? Por favor. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. A graça... Desculpa, continue. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Tá? Então, a graça, ela concede elementos para que nós sejamos o quê? Eficientes na proclamação do Evangelho. É lamentável que não haja a devida compreensão da matéria de dons espirituais na vida da igreja. Sempre tem havido orgulho por causa da errônea compreensão da função dos dons. Dom de línguas. Independente de você acreditar se tem ou se não tem. Se é bíblico ou se não é bíblico. Se ele deve ser falado na igreja ou no particular. Independente disso. Tá? Não é um tema para a gente trabalhar agora assim superficialmente. Mas quando eu entrei na igreja, as pessoas que falavam em língua eram pessoas mais espirituais do que as que não falavam. Ou seja, é motivo de orgulho. Você fala em línguas, você é espiritual. Você não fala em línguas, você não é espiritual. Se você já passou por uma igreja pentecostal e neopentecostal e você não falar em línguas, você não é um crente, provavelmente até nem salvo. Não é batizado com o Espírito Santo. Tá? Não é batizado com o Espírito Santo. Aí tem uma confusão tremenda, que se o Senhor assim permitir, nós vamos falar só sobre essa composição de dons, o que são os dons, como que são utilizados, mas não é o momento. Pastor, igual, não vou demorar só rapidamente, mas é igual esses dias que eu tenho pensado muito no pastor Abel, né, que era da Presby, e ele não tinha esse... Ele não tinha esses dons de língua, não tinha... Ele não tinha nenhum desses dons de línguas, dons de profecias, nada desses dons. Mas a colheita que foi através da vida dele e até hoje. Então, como acho que na Bíblia fala que o maior dom é o amor mesmo e o serviço, essa é a maior característica do reino de Deus. Então ele não tinha nenhum desses dons, mas a colheita através da vida dele até hoje, né? Então não adianta, né? Lógico que vem de Deus, dom de línguas, dom de profecias, todos esses dons. Mas para mim, olhando a vida do pastor Abel, de outras pessoas, o maior dom é o amor mesmo. Muitos se orgulham do que possuem, esquecendo-se de que os dons não são deles, mas são dons concedidos pela graça de Deus. Pela falsa compreensão dos dons, há discórdia e dissensão na igreja. Todavia, a ideia de que os dons são produto da graça em nós nos guarda contra o orgulho e a arrogância. O dom que você tem não é seu, mas provém de Deus para o serviço na igreja. O reconhecimento dessa verdade nos devia tornar humildes na presença daquele que nos dá todas as coisas. Efésios capítulo 4, versos 7 e 8. Gabriel, por gentileza. Efésios capítulo 4, versos 7 e 8.
7 e 8. Sim, Capítulo 4, versículo 7. Né? sim, 7 e 8. E a graça? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Mais uma característica da morte de Cristo e sua ressurreição. Ele foi para que nós recebêssemos os dons. Tá? E não há um ser humano dentro da igreja que não tenha dons. Dons, quando nós falamos em igreja, não é para trabalhar dentro das quatro paredes. Ai, pastor, eu tenho dom, mas eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou pastor, eu não sou do grupo de mulheres, eu não sou do grupo de louvor. Ministério cristão concedido pela graça de Deus não necessariamente faz com que você trabalhe dentro da igreja, mas muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Pessoas são levantadas para exercer o ofício dentro da igreja? Sim. A igreja ela precisa de pessoas para trabalhar, para que os ministérios continuem caminhando. Sim, mas fora da igreja também. Você precisa identificar o seu dom para você não ter o seu dom enterrado. Nenhum membro do corpo de Cristo, a sua igreja, é deixado de lado na concessão dos dons espirituais. Pastor, eu não tenho nenhum dom. Se isso for verdade, a palavra é mentirosa. Se isso for verdade, Deus é mentiroso. Todo ser humano que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro tem um dom a ser aplicado no crescimento do corpo de Cristo. Descubra. Se vira, não é tabelinha, os caras têm tabelinha, vou preencher o questionário aqui, não é isso. Vai buscar aptidão. Normalmente, uma pessoa que tem afinidade com uma certa área de abrangência, o Senhor vai usar ela naquela área. Então, se a pessoa é um técnico da CAESB e está lá trabalhando, ele está trabalhando aquilo ali, ele pode abençoar as vidas com aquele ministério. Qualquer coisa, venda de rosas, advocacia, música, qualquer coisa, você tem uma característica que faz com que você seja uma pessoa expoente numa área, e aquilo é onde o Senhor ele vai te usar, normalmente. Cada membro do corpo recebe a graça soberana dos dons. Nesse caso, Jesus Cristo é o doador dos homens, dos dons aos homens. Essa graça de Cristo não somente nos salva, mas nos capacita para o exercício do nosso ministério neste mundo. Paulo afirma que a graça foi concedida a cada crente para que ele exercite os seus dons. É a graça do desenvolvimento da vida cristã, que inclui o aprimoramento dos dons espirituais, que também são doação dele. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Alguém que não leu ainda, por gentileza? Aguarde um momentinho. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E não é dispenseiro, é despenseiro, tá? Servir ao Senhor, cada um conforme o dom que recebeu. Servir, 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 servir. Não é venha a nós o vosso reino, é vai para os outros. É para os outros, é para os outros, é para os outros. Amém. Nós temos que servir, servir, servir. Aleluia. E a gente quer o quê? Pra gente, pra gente, pra gente. E aí quando eu, como a dos reis, perguntou, quando a pessoa fala exatamente o que é para você receber, a pessoa fica feliz, isso que eu quero. Deus falou comigo, falou nada. Servir, servir, doação, doação, abrir mão. O objetivo dos dons graciosos de Deus é para que sirvamos uns aos outros, e não para que nos orgulhemos deles. Pois todos procedem da maravilhosa graça de Deus. Se Deus te conceder um dom sobrenatural, não é porque você é melhor e nem para que você se ache melhor, para que você, conforme o apóstolo Paulo fez, olhe e fale: o menor, o pior, e eu vou servir. Ninguém deve se considerar superior aos outros. Isso você tem que tomar um cuidado enorme. Por mais que você conheça mais do que os outros, você não entra numa conversa bíblica para destruir o outro, e nem para mostrar que você sabe.
Mas quando a pessoa olha para você e pergunta: o que você acha disso? Aí você expõe. Você expõe aquilo que você acredita, mas não no sentido de destruir. Aí eu vou mostrar que eu sou mais bíblico, eu vou mostrar que eu sei mais a palavra, você não sabe nada e eu sei, eu venho de uma igreja reformada e você é pentecostal, você não sabe nada. Não é isso não. Se todos servem, todos certamente serão servidos. É uma regra. Se você serve os outros, as pessoas elas vão te servir. Você vai ser servido. Você vê a igreja de Filipenses, era uma igreja que foi reconhecida que mesmo não tendo todos os recursos, ela dava recursos abençoando as outras vidas. Com isso ela recebia dons, ela recebia a prosperidade. Deus é riquíssimo na variedade da expressão da sua graça. Por isso Pedro ressalta a multiforme graça de Deus na concessão dos dons aos homens. Deus, ele não é um Deus que pode ser medido, ele não é um Deus que pode ser comparado. As pessoas não conseguem, me perguntaram, acho que foi nessa semana passada, como é que você pode falar que Deus, sendo amor, ele é justiça? Pois é, ele consegue ser justiça, ele consegue ser justo e irado, ele consegue ser amoroso e irado. Ele não precisa, não é um botãozinho em que você coloca assim lá na batedeira, olha, eu estou na voltagem 110, plique 110, só funciona em 110. Agora é 220. Deus, ele não é só bivolt, ele não é só um automóvel, como se um automóvel que recebe álcool e combustível. Ele é um ser que ele tem uma multiforme sabedoria e ele espelha tudo ao mesmo tempo de uma maneira perfeita. Glórias a Deus, aleluia. Ele é perfeito em todas as suas exposições. Então quando uma pessoa começar a falar com você assim, mas como é que você está falando de um Deus irado? Mas ele é amor e ele é ira. Ele é justiça também, ele é graça, ele é misericórdia. E você tem que começar a mostrar para aquela pessoa que o nosso Deus não é um Deus que é um ser humano. O nosso Deus é um Deus que tem faces como um diamante, que são várias faces, e elas não deixam de existir porque uma está em evidência. Não, todas estão em evidência ao mesmo tempo. Eu e você não. Normalmente, quando alguém nos maltrata, nós não conseguimos demonstrar amor, nós demonstramos ira. Pode ser que a gente se arrependa e depois demonstre amor, mas nós somos limitados, é que nem a batedeira, 110 vezes 20. Você vira para um lado, sou crente, não sou crente. Não dá para você, não dá, a gente não consegue. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos tratar sobre a graça de Deus no ministério da palavra. Algo que todos são chamados, independente do grau de conhecimento bíblico. O que acontece é, Deus ele vai direcionar para você alguém que você possa falar do amor dele dentro do seu conhecimento. Se você conhecer apenas João 3,16, Deus ele vai levar para você alguém que precisa ouvir sobre João 3,16. Se a pessoa precisar ouvir, for uma pessoa catedrática no conhecimento, Deus ele vai levar essa pessoa para alguém que possa trazer o conhecimento necessário para aquele homem, seja no mesmo nível, seja num nível mais baixo. Porque Deus ele é perfeito, ele é soberano. Amém. E ele sabe o que ele faz. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome por esse tempo na tua presença, estudando sobre a tua graça, uma graça que é incompreensível, inaceitável aos nossos corações, mas que o Senhor, na tua soberania, continua derramando sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser servos bons e fiéis, que honram o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.